Bom, creio que podemos começar. São 8h03. Iniciamos com aquele momento de introspecção. Nós estamos estudando um livro que nos conecta com uma tradição muito especial, a tradição do Yungun Drumbon. Neste momento, então, nós nos conectamos com a linhagem, com os Budas, com os mestres, com os Idans, com as Dakinis, com toda a mandala do Yungun Drumbon, pedindo suas bênçãos, suas proteções e a intenção de que, por meio desta prática, deste aprendizado, nós possamos, de alguma forma, beneficiar os seres. Então, é essa a nossa motivação, é aprender sobre essa tradição, é nos conectar com essa tradição para nos iluminarmos e beneficiar incontáveis seres que estão sofrendo no samsara. Com essa motivação, nós podemos visualizar Yongtsen Rinpoche, o nosso professor, o nosso o professor do nosso professor, de Tenzin Wangyal Rinpoche, que nesta prática, nesse estudo, simboliza a união de todos os mestres, de todos os Budas, de todas as tradições que, de alguma forma, levam ao caminho da liberação, da libertação. Então, você pode visualizar o seu mestre, os mestres de sua linhagem, na figura de Wangtsen Rinpoche. Você pode visualizar que da testa de Wangtsen Rinpoche vem uma luz branca por meio da sílaba A, e essa luz branca entra no topo de sua cabeça, pega todo o chakra da coroa, e ao iluminar essa parte, todo o seu corpo passa a estar iluminado. Nós recebemos as bênçãos, o empoderamento, a energia do corpo iluminado. Observe o seu corpo agora. Sinta o seu corpo, tal como está agora. Seu corpo está iluminado, empoderado pelas bênçãos da linhagem. Você pode visualizar agora que da garganta de Ongtsen Rinpoche sai uma luz vermelha por meio de uma sílaba Om, que chega até o chakra da sua garganta. E você recebe de todos os Budas, de todos os mestres, de todos os Idas, de todos os seres iluminados, você recebe o empoderamento, a energia, as bênçãos da fala iluminada. Alejandro Chau, um dos estudantes sênior de Tenzin Wangyal Rinpoche, ele traduz em seus livros a fala iluminada como a energia iluminada. Então, o nosso corpo ele tem as vibrações que se manifestam na fala, e essas vibrações se manifestam de um modo geral como energia. Então, nós podemos entender que agora, receber essa luz vermelha em nossa garganta, nós estamos recebendo a iluminação da nossa energia, da nossa fala iluminada. Observe o silêncio. Observe o silêncio que está na base de todo o som que você escuta. Todos os pequenos ruídos, a minha própria voz, saem
do silêncio e retorna ao silêncio. Esse silêncio é o nosso refúgio, está sempre presente. Agora, nós podemos visualizar saindo do coração de Yongtse Rinpoche uma luz azul que, por meio da sílaba Hum, chega até o chakra do nosso coração e nós recebemos o empoderamento, as energias, as bênçãos da mente iluminada, a mente-coração. Perceba que a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções surgem, permanecem e passam em um espaço que é, ao final, pura consciência, pura união de consciência com o próprio espaço, a própria experiência desse espaço. E ao sentir essa, ao experienciarmos essa espaciosidade, nós estamos experienciando a própria mente iluminada. Assim, nós tomamos refúgio nos mestres, nos Idans, nas Dakines, em todos os seres iluminados, pedindo que eles nos ajudem a ter o melhor entendimento do texto que vamos estudar, para que possamos colocar em prática esses ensinamentos em nossa vida, em nosso cotidiano, ajudando assim a nós mesmos e a todos os seres. E com essa motivação, nós retomamos então o nosso a nossa leitura. Vou compartilhar a tela aqui. Retomando um pouquinho do que nós lemos até agora, o prólogo dava uma introdução exata, né, sobre o que nós vamos encontrar neste livro, que é o percurso desses três grandes mestres do Yongun Drumbon em sua fuga do Tibete para a Índia, no contexto ali da fuga a partir da invasão chinesa, né? E depois do prólogo, nós começamos o capítulo 1, nós estamos ainda no capítulo 1, onde nós vamos, ou estamos conhecendo a história da infância de Ongtse Rinpoche, que é um desses três grandes mestres. E nós vemos que Ongtse Rinpoche vem de uma família muito pobre. A gente conheceu um pouco da dinâmica, das especificidades da dinâmica familiar do Tibete naquele momento. Nós vimos que a mãe do Yongtse Rinpoche era casada com três irmãos, né? Ela tinha três maridos, sendo que um desses irmãos era o mais querido, era o mais próximo do Yongtse Rinpoche, era o próprio pai do Yongtse Rinpoche, e ele faleceu em determinado momento. Inicialmente ele ficou sob o cuidado de um dos irmãos, né, de um dos outros pais, digamos assim, é, mas esse irmão, né, esse pai, tio, ele também não teve condições de cuidar do Yongtse Rinpoche. Ele então tenta fugir, ainda criança, tenta fugir para a cidade onde a mãe morava. Ele vai encontrar a mãe nessa outra cidade, mas devido às regras da tradição tibetana, ele não poderia ficar com a mãe. Quando a gente viu que quando os pais se separam, ou quando há um falecimento de um dos progenitores, a criança, menino, né, o menino, a criança masculina fica com a família paterna e as meninas ficam com a família materna. Então ele não poderia ficar com a mãe, de modo que ele vai para
os cuidados de um dos tios, de um outro tio dele, que não era casado, mas que era um monge da tradição do Yongun-Drumban. Ele já vinha de uma família do Bon, né? E esse tio morava em um mosteiro e era o mestre de cantos. Ele tinha uma função importante lá no mosteiro. E aí terminamos a leitura na semana passada, vendo a situação muito difícil em que ele vivia, onde ele precisava, inclusive, comer as tormas que deveriam ser dedicadas aos protetores, né, as oferendas, as tormas que deveriam ser despachadas, ele jogava próximo ali de onde ele ficava para poder comer depois. Então, a gente está acompanhando essa, essa história, né? E aí, é, seguimos então com a narrativa que diz assim: os monges, nesse monastério, ensinaram Tenzin a ler e a escrever, habilidades transformadoras em um país onde a alfabetização era rara. Ele também se aprofundou na religião Bon, corretamente chamada Yungundrum Bon, que se traduz como bom eterno. Nós vimos que bom pode ser entendido como ensinamento, doutrina, verdade, né? Então seria verdade eterna. No Tibete, apenas os monges se dedicavam à meditação ou ao estudo dos textos religiosos. Ainda assim, a religião estava entrelaçada à vida cotidiana por meio de cerimônias e orações. Praticamente todos os tibetanos recitavam mantras, sílabas sagradas entoadas para diferentes divindades em busca de bênçãos, enquanto realizavam suas tarefas diárias. Cada tibetano possuía um mala, um cordão com 108 contas de oração semelhante a um rosário, usado para contar os mantras recitados. Queria fazer um comentário breve aqui com vocês para nós entendermos a preciosidade que é, hoje, nós aqui, sob a supervisão de Tenzin Wangyal Rinpoche, podermos praticar a meditação e o estudo de textos religiosos. Porque lá no Tibete, especialmente neste momento ali, ou até aquele momento, a meditação e os estudos dos textos religiosos eram quase que uma atividade exclusiva dos monges. As pessoas comuns, no seu dia a dia, não meditavam e não estudavam. Elas praticavam orações, faziam as cerimônias, recitavam os mantras. Nós fazemos isso também, mas nós temos a oportunidade de meditar e de estudar, né? Isso me pareceu assim importante frisar para valorizarmos mesmo o, o, o momento, né, em que vivemos, em que essas práticas estão disponíveis para nós de um modo tão aberto, tão compassivo. Todas as manhãs, 7 tigelas de água eram colocadas no altar da família como oferendas às divindades, seguidas de 3 prosternações ou prostrações, vamos colocar prostrações aqui, de 3 prostrações dos membros da casa diante do altar. Para quem está fazendo número, para quem tem uma prática formal no bom, é o que nós fazemos, né? Então, nós abrimos o nosso altar pela manhã, fazemos as prostrações, acendemos o nosso incenso, fazemos a nossa prática específica e assim começamos o dia. Então, a gente, de alguma forma, segue essa tradição milenar, né? As esposas queimavam oferendas de comida para apaziguar os espíritos travessos, que poderiam prejudicar as colheitas com doenças e secas. No nosso caso, nós pedimos as proteções de Exu-Almo, dos protetores, para os obstáculos do nosso dia a dia, né? À noite, assim que escurecia, as esposas preparavam sopa de tsampa. Tsampa, nós já vimos bastante na semana passada, né? É, fervida com queijo e, quando disponível, pedaços de carne ou osso.
Após a refeição, a família recitava um mantra antes de dormir. Agora, os tios monges de Tenzin o introduziram à história e às bases filosóficas do Yungon Drumbon, além dos rituados praticados apenas pelos monges. Os rituais Bon sempre haviam sido parte de sua vida, mas ele, Tenzin, nunca havia refletido sobre eles. No mosteiro, ele percebeu que estava diante de um conhecimento espiritual muito mais vasto e profundo do que imaginava. Ele aprendeu que o Bon foi fundado há aproximadamente 18 mil anos por Tompa Sherab Miwoshe, um nobre do antigo reino de Shanshun. Então aqui a gente começa a conhecer um pouquinho mais da história do Bon. Aqui é a primeira referência que se faz ao Buda principal da nossa linhagem, professor Tompa Sherab, Buda Tompa Sherab, que foi há 18 mil anos atrás um nobre do antigo reino de Shanshun. Sendo que esse reino de Shanshun, a gente sabe por evidências históricas, arqueológicas, que existiu até há pouco tempo, né? Até basicamente o século oitavo deste milênio. Nos textos Bon, Tompa Sherab é considerado um Buda, ou seja, um desperto, um iluminado, assim como Shakyamuni, o fundador do budismo. Shakyamuni, também conhecido como Siddhartha Gautama, viveu entre 566 e 485 antes de Cristo, antes da nossa era comum, né? Apesar de separados por séculos, suas vidas tinham muitas semelhanças. Ambos renunciaram ao mundo, ambos tomaram votos monásticos e ambos ensinaram um caminho para a iluminação ou para a budeidade. Então, aqui nós temos essa informação importante, né? O budismo que vem da linhagem de Shakyamuni, de Siddhartha Gautama, é um budismo que tem os mesmos objetivos, né, do budismo bom, ou seja, o alcançar da iluminação, o alcançar da budeidade, é para isso que praticamos. Tenzin ficou animado ao aprender que, assim como Tompa Sherab, Shakyamuni e outros mestres, desculpa, vou ler novamente assim. Tenzin ficou animado ao aprender que, assim como Tompa Sherab, Shakyamuni e outros mestres, ele também poderia, em sua vida, tornar-se um Buda, um ser iluminado, ao realizar o estado de consciência pura, sabedoria e compaixão. Essa é a tríade que nos leva à iluminação. A experiência direta da consciência, o desenvolvimento da sabedoria, o reconhecimento das coisas como elas são, especialmente da natureza da nossa própria mente, e a compaixão, a realização espiritual para beneficiar os seres. Segundo um ditado bom, existem tantos Budas quanto estrelas no céu. Então, isso é bonito e importante nós entendermos, né? Buda Tompa Sherab não é o único Buda. Buda Shakyamuni não é o único Buda. Há inúmeros Budas, tanto quanto há estrelas no céu. O fundador do Bon, Tompa Sherab, espalhou o Yongun Drumbon por Shanshun, um reino que se acredita ter sido localizado no oeste do Tibete, próximo ao Monte Kailash, estendendo-se até a Pérsia. Isso é muito interessante. Depois nós vamos olhar um mapa que a Lina compartilhou conosco e nós vamos ver que, de fato, o reino de Shanshun, ele pega o Oriente, mas ele vai chegar ali no Médio Oriente, ele vai chegar no que durante muito tempo foi o reino da Pérsia, né? E que hoje vai ser aqueles Cazaquistão, todos aqueles países que têm nomes parecidos, né?
O próprio Afeganistão, Cazaquistão e os países que estão um pouco ao norte ali daquela região. Tudo aquilo era a antiga Pérsia. E ali estava o reino de Shanshun, se estendendo a partir do Monte Kailash, que era o centro, né? De acordo com os textos Bon, Tompa Sherab fez apenas uma viagem ao Tibete. Então, veja, é importante a gente entender isso. Hoje, o que sobrou de Shanshun foi incorporado ao Tibete, que é justamente essa parte de onde está o Monte Kailash. Mas até o século VII, eram dois reinos diferentes. Era o reino de Shanshun e era o reino do Tibete. O Tompa Sherab vivia em Shanshun. E, de acordo com os textos Bon, ele fez apenas uma viagem aos territórios do Tibete. E nessa viagem, ele persuadiu os tibetanos a abandonarem a sua religião xamânica baseados em sacrifícios sangrentos e adotarem o Yungun Drumbon. Neste momento aqui, talvez entre nós alguém possa ficar bem confuso, especialmente quem vem das tradições do budismo indiano, né, do budismo que tem como base Shakyamuni, porque nesta linhagem a narrativa é o contrário, ou seja, o budismo indiano chega no Tibete por meio de Padmasambhava para é, persuadir os xamânicos que viviam naquele território a abandonar suas práticas de sacrifício de sangue. Mas, de acordo com a leitura do Bon, o que ocorre é o contrário, ou seja, Tompa Sherab, muito tempo atrás, chega ao Tibete e lá ele traz o ensinamento do Bon, um ensinamento compassivo, que tem como base o abandono dos sacrifícios de sangue, substituindo inclusive pelas tormas, que nós já vimos semana passada, né? Após essa visita, o Bon tornou-se a religião dominante no Tibete, mantendo-se assim até que o budismo o substituísse. Né? Aqui, quando a gente vai falar de budismo, a gente está falando do budismo que vem da linhagem do Buda da Índia, do Buda Shakyamuni. Né? E quando a gente fala do Bon, a gente está falando do Buda que vem de Shanshun, que é o Buda Tompa Sherab. Com a expansão do Império Tibetano, o budismo ganhou espaço quando o rei deposto do Nepal, Narendra-deva, pediu asilo ao rei tibetano Song Tsengampo, no século VII. Enquanto estava em Lhasa, Narendra-deva empregou arquitetos nepaleses para construir o primeiro templo budista do Tibete, o Jokhan. O budismo se consolidou ainda mais na corte real quando Song Tsengampo se casou com uma princesa chinesa por motivos diplomáticos. Ela, essa princesa chinesa, trouxe consigo a primeira estátua de Shakyamuni Buda, que foi colocada no Jokhan. Então aqui ele está explicando, o texto está explicando essa passagem de um momento em que o Bon era a religião mais influente para o momento em que o budismo indiano passa a ser mais influente e se dá aqui inicialmente por meio da chegada de Narendra e depois por meio do casamento do Song Tsengampo com a princesa chinesa, que vai ser a primeira a trazer a estátua de Shakyamuni para as terras tibetanas, né? À medida que o budismo ganhava cada vez mais influência na corte, Song Tsengampo continuou a expandir o Tibete, anexando vastas áreas da China e os restos do antigo reino de Shanshun, consolidando aquilo que a gente conhece hoje como Tibete, né? Embora o budismo agora fosse a religião oficial da corte, ele, ou seja, o budismo, era visto como hostilidade pelo povo tibetano, porque o povo tibetano continuava praticando o bom, mas a corte, os reis e toda a corte
começou a praticar o budismo. No entanto, o rei Trisong Detsen, o 38º rei do Tibete, declarou o budismo como a religião oficial na década de 780 depois de Cristo. O rei ficou impressionado com a abordagem racional do budismo ao mundo e sobre o mundo, né? Vamos arrumar aqui, e com sua forte influência política e cultural nos países vizinhos do Tibete. O Bon, por sua vez, não tinha essa influência internacional. De fato, né, se nós olharmos a história do budismo indiano, nós vemos que ele se expandiu da Índia para o Nepal, para o Tibete, para a China, para o Japão, para a Indonésia. O budismo é internacional, o budismo indiano. E o Bon sempre ficou muito restrito a Shanshun e ao próprio Tibete. A oficialização do budismo como religião do Estado levou à supressão do Bon. Então, isso é registrado nessa história da supressão do Bon pelo rei Trisong Detsen, é bem documentada, e tem a ver com essas questões aí políticas, de expansão territorial. Os monarcas tibetanos que adotaram o budismo por razões políticas, muitas vezes ignoraram os princípios fundamentais de compaixão e não violência do budismo e perseguiram os Bonpos nos séculos VIII e IX. Então, tem essa história, né, que é uma história triste de perseguição dos Bonpos pelos budistas. Estudiosos budistas escreveram ataques difamatórios, falsamente retratando os Bonpos como praticantes de uma religião selvagem e sangrenta, desinformação que foi repetida por estudiosos ocidentais. Então, até hoje, é, a depender de onde vocês conversem sobre o bom, vocês vão poder encontrar pessoas que pensam que bom é magia negra, que bom é prática xamânica no sentido de sacrifícios de animais, porque essa visão do bom como uma religião sangrenta, selvagem, é algo que vem lá de trás, desde esses momentos iniciais da instauração do budismo indiano como a religião oficial do Tibete, né? Embora é importante destacar que o atual Dalai Lama vai buscar superar bastante todo esse processo e vai reconhecer o bom como uma tradição autêntica da cultura tibetana. E hoje não há, de modo algum, uma perseguição oficial do Tibete ou do governo no exílio do Tibete em relação ao bom. Ao contrário, né? Sua Santidade Dalai Lama promove e incentiva a promoção do bom. Tanto que ele faz o prefácio desse livro e a aspiração dele é justamente que a gente possa estudar para preservar o bom. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos estudando para preservar essa tradição. Para evitar a inquisição e conversões forçadas, alguns bombos se esconderam em cavernas, onde ocultaram seus textos e artefatos religiosos. Textos bons ocultos começaram a ser redescobertos no século X, alimentando um renascimento do Yongun Drumbon. E é interessante notar o seguinte: nessa narrativa, nós estamos lendo relatos hagiográficos. O que são relatos hagiográficos? São relatos míticos. São relatos que não necessariamente têm uma comprovação ou mesmo um compromisso de uma comprovação empírica, de uma comprovação objetiva. Então, quando falamos de Tompa Sherab tendo ensinado o Yongun Drumbon há 18 mil anos, nessa leitura de um reino de Shanshon que perdurou durante 18 mil anos, aqui nós não temos, de fato, comprovação arqueológica que leve até isso. Então, nós assumimos
que são ensinamentos agiográficos, que são ensinamentos espirituais, que são ensinamentos simbólicos, que são ensinamentos que nos ajudam a entender e conectar com uma linhagem, né? Por outro lado, tem também elementos nesse livro que vão trazer dados objetivos, dados históricos, dados concretos. E esses elementos que nós estamos vendo aqui sobre a existência do Bon como uma religião popular no Tibete, no período em que a corte do rei Tristan Detsen se converte ao budismo, torna a religião oficial do Tibete e passa a haver uma perseguição do Bon, isso tudo aconteceu no século oitavo, no século nono, e o Bon ele vai ser de alguma forma redescoberto com os textos que começam a aparecer novamente no século X, né, que são os termas. E esses textos existem, né? Alguns estudiosos modernos acreditam que o Yungun Drumbon evoluiu a partir do budismo, enquanto outros veem as duas religiões como praticamente idênticas. No entanto, os Bonpos insistem que o Bon tem sido praticado em sua forma atual desde sua fundação por Tompa Sherab há 18 mil anos. Então é aqui que nós estamos dizendo, né? Na leitura do Bon, nós é, seguindo a linhagem, aceitamos, compreendemos esta leitura. Mas os estudiosos modernos, e é importante nós também termos essa visão objetiva, científica da coisa, vão mostrar que, na verdade, o que houve é uma grande influência mútua entre o Bon e o budismo no Tibete. E essa influência mútua vai fazer com que as duas tradições têm muitas similaridades. Tem diferenças pontuais, mas tem muito mais similaridades, né? Embora muitos budistas menosprezem o bom, estudiosos acreditam que o budismo tibetano adquiriu seu caráter único ao absorver certos elementos das práticas, das antigas práticas do bom, como as bandeiras de oração, oferendas de fumaça e cerimônias de fogo, para se adaptar às peculiaridades da cultura tibetana. Então, aqui o que está dizendo é que, do ponto de vista da ciência, o que se estabelece é essa influência mútua e que elementos específicos do bom estão presentes no budismo indiano, né? Então, as bandeiras, as bandeirinhas que todo tibetano tem, vem do bom. As oferendas de fumaça, a prática de sura, a prática de sangue, vem do bom. As cerimônias de fogo, vem do bom. Isso do ponto de vista dos estudiosos, né? Essas adaptações tornaram o budismo tibetano distinto das formas do budismo praticado em outros países. Essa é uma prova, né? É um indício, né, de que, de fato, essa influência foi muito forte, porque o budismo é, indiano que se desenvolve no Tibete é muito diferente do budismo indiano que se expandiu para a China, para o Japão, para a Indonésia, para os outros países. O bom e o budismo, tal como praticados no Tibete, tornaram-se tão semelhantes que é difícil saber qual influenciou qual, no final das contas, né? Os Bonpos acreditam que Shakyamuni, Siddhartha Gautama, o Buda indiano, na verdade nepalês, né? É, que está numa região ali, que ora estava na Índia, ora estava no Nepal, mas se considera como índio, né? Então, os Bombos acreditavam que Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, o príncipe indiano que se tornou Buda há cerca de 2.500 anos, foi ensinado por um discípulo do fundador do Bom, Tompa Sherab. Olha que informação interessante, né? Então, na leitura Bom, Shakyamuni foi um aluno do próprio Bom, de um dos principais discípulos de Tompa Sherab. O Negamva, Nigamvang Lobsang não, não. Agora aqui é uma outra informação importante também. Então, ficou claro que na leitura Bom, Shakyamuni
foi um discípulo de Tompa Sherab. E agora uma outra informação é que Nigam Lobtsang Gyatso, que viveu entre 1617 e 1682 e é conhecido como o Grande Quinto Dalai Lama, estudou o Bon, assim como estudou as doutrinas de diferentes escolas budistas. Isso eu não sabia e fui dar uma estudada. E, de fato, academicamente se reconhece isso, né? Se estabelece isso. Ou seja, o quinto Dalai Lama, esse Dalai Lama que viveu em 1617, ele estudou o Bon, os ensinamentos do Bon, né? O Sutra, o Tantra e o Dzogchen do Bon. Então, o atual Dalai Lama não foi o primeiro Dalai Lama a reconhecer o Bon. Ele foi o segundo, porque o primeiro Dalai Lama a reconhecer o Bon foi o quinto Dalai Lama, que viveu lá atrás, né? Quase 500 anos atrás. Então, o quinto Dalai Lama estudou o Bon, assim como estudou as doutrinas de diferentes escolas budistas. Em 1679, ele, o quinto Dalai Lama, emitiu um decreto que reconhecia o Bon como uma religião oficial do Tibete. Uma cópia desse decreto ainda hoje está inscrita em uma parede do Palácio Branco, um edifício na seção oriental do Palácio de Potala, a residência de inverno dos Dalai Lamas, que se ergue sobre Lhasa, no lado da Colina Vermelha. Então, olha que interessante, né? Um dos palácios mais importantes, um dos palácios budistas mais importantes, o Palácio Branco, tem uma cópia do decreto do quinto Dalai Lama reconhecendo o Bon como uma tradição, como uma religião tibetana. No entanto, né, a história ela não é cíclica. Aliás, a história é cíclica, né? Ela vai e volta. Então, o que acontece? Após a morte do quinto Dalai Lama, a perseguição do Bon foi retomada e muitos Bonpos foram forçosamente convertidos ao budismo. É importante falar também que não foram apenas os Bonpos que foram perseguidos eh, pela, pelos Dalai Lama seguintes, né? Ou pela escola dominante no Tibete, que era a Gelupa, né? Que a Nyingma e as outras tradições antigas, mas especialmente a Nyingma, né? Bueno, ¿tenés ganas de Também, ayudarme? Porque sí, sí. Para acho que que no alguém nos está lleve. com áudio, alguém está com áudio ligado aí. Então, outras tradições também foram perseguidas, e não apenas o Bon. O Bon permaneceu estigmatizado por muitos budistas até 1977. Olha só, ficou durante 600 anos perseguido, né, estigmatizado. Quando o atual 14º Dalai Lama o restabeleceu como uma religião oficial. É provável que Tenzin tenha aprendido muito com seus tios sobre as tensas relações entre o Bon e o budismo. No entanto, a maior parte de sua instrução focou nos fundamentos filosóficos do Bon. Seu tio monge ensinou-lhe que o desejo, a raiva e a ignorância sobre a verdadeira natureza da mente causam infelicidade e sofrimento, que nossa situação atual resulta de nossas ações passadas e que apenas nossas próprias ações podem mudar nossa situação para melhor. Aqui é uma síntese de tudo que é o ensinamento bom, de tudo que é o ensinamento budista, de tudo que é o ensinamento que leva à liberação do samsara, né? Ou seja, a superação dos venenos, do desejo, da raiva e da ignorância, o reconhecimento da nossa natureza e o reconhecimento do karma, né? Da lei da ação e da reação, e da possibilidade de que, por meio de nossas ações atuais, nós podemos ter uma situação melhor, né? Que a impermanência passa por reconhecer também que, a partir do momento que nós mudamos o nosso comportamento agora, tudo aquilo que estava permanecendo como sofrimento se esvai, né? Para evitar o sofrimento que causa infelicidade e alcançar a eliminação, a verdadeira paz deve ser descoberta dentro de cada praticante.
Então, não vem de fora a liberação e a eliminação, né? Vem de dentro. Por meio do quê? Por meio da meditação. Essa descoberta ocorre por meio da meditação e da purificação de pensamentos negativos causados pelos cinco venenos: a raiva, o desejo, a ignorância, o ciúme, a inveja, né? Traduzir aqui como inveja, que é como normalmente a gente encontra, e orgulho. Como afirma o mestre bom Geshe Nyingma Dakpa Rinpoche, podemos ser como a flor de lótus, que é bela mesmo crescendo na lama. Sua beleza nunca é afetada pelo ambiente ao seu redor. Aplicando os ensinamentos em nossa prática diária, não somos afetados pelos venenos desse mundo. Então, ali, Tenzin recebeu os ensinamentos fundamentais do bom e, décadas depois, após adquirir os títulos de Ongtsin, mestre, e Rinpoche, precioso, Tenzin daria sua instrução central. Então, aqui só uma curiosidade, né? Yongtsin não é o nome próprio do Yongtsin Rinpoche, né? Porque Yongtsin é um título, mestre. Qual que é o nome do Yongtsin Rinpoche? É o nome próprio. Nós estamos vendo aqui o tempo todo. O nome dele é Tenzin, né? Tenzin. Então, ele é o mestre Tenzin Rinpoche, ou seja, o mestre Tenzin precioso. Mas chamamos de Yongtsin, né, do mestre. Então, o mestre, o Yongtsin, ele daria, anos depois, a sua instrução central. E a instrução central do Yongtsin Rinpoche, tal como apresentada nesse livro, é a seguinte: a própria mente é a raiz tanto da felicidade quanto do sofrimento. Saber como treiná-la da maneira correta é a base para a felicidade. Simplesmente seguir as paixões da mente é a base para um oceano de misérias e sofrimentos. Assim, se você souber escolher o caminho correto, você será uma pessoa excelente. Ou seja, se nós estamos no caminho do sofrimento, do caminho da felicidade, isso está em nossas próprias mãos, né? Está na nossa capacidade de treinar a nossa mente para que os nossos atos de corpo, fala e mente nos levem à felicidade e não ao sofrimento. Se nós não seguirmos as paixões, ou seja, os venenos, a raiva, o ciúme, a inveja, né? A raiva, a inveja, o apego, a ignorância, nós conseguimos ou conseguiremos sair do que chamamos de samsara, né? Desse oceano de misérias e sofrimento. Então, essa é a apresentação aqui de uma instrução fundamental do Yongtsin Rinpoche. Eu vou parar por aqui, para que a gente tenha um tempo de fazer a nossa dedicação com calma, e também para que a gente tenha um tempinho de tirar dúvidas ou trazer outras informações que vocês tenham, porque eu acho que a gente compartilhou aí, a gente leu, aprendeu umas coisas super interessantes, né? Coisas que talvez algum de nós aqui não estejamos familiarizados, então só vou. Terminamos aqui. Terminamos aqui em. Hoje é dia 11 de março, em 11/3/25. Então, alguém gostaria de trazer alguma dúvida, ou trazer alguma informação, compartilhar algo? Podemos dar seguimento? Oi, Cida. Oi, meu querido, só uma pequena observação. É, eu tenho tido problemas aqui onde eu resido, no interior de Rio de Janeiro, na região dos Lagos, no meu balneário mesmo, onde eu resido. Problemas à internet. Hoje mesmo houve interrupção. Eu fiquei 10 dias é, anteriores sem internet. Enfim, quando vocês não me verem por aqui,
É só por conta da internet, porque eu gosto muito do estudo, principalmente essa parte biográfica. Eu sou assim apaixonada, porque compreender, né, de alguma maneira recriar aquele contexto onde os nossos professores, nossos mestres os Budas mesmo viveram, realmente para mim é muito importante, me ajuda muito, me fortalece mesmo de ver um pouco do cotidiano, né, desses grandes auxiliares aí na nossa caminhada. Então, só esclarecer e agradecer. E aí eu conto assim com as gravações, né? E aí depois eu resgato. Tá? Muito obrigada e obrigada pela companhia. Tá Ô, muito Cida, agradável o estudo. sua presença sempre traz uma energia assim muito gostosa para nossas práticas, né? Você está nos estudos, você está também aos sábados na prática do Buda da Medicina, né? Ali com Sim, eles. Então, eu sei que se você pudesse, você estaria a todo momento conosco. Se nós é pudéssemos também, nós verdade. estaríamos também em todas as práticas. Não podemos, eu faço algumas, não faço outras, né? É verdade. É importante nós termos essas gravações, sim, porque assim a gente consegue se atualizar e concordo contigo em relação à finalidade desse estudo, que é justamente essa, é criar uma conexão com Sim, com a nossa tradição, né? É, e se isso está ajudando em sua prática e está ajudando a muito, minha, então muito. nós estamos cumprindo aí uma das aspirações do Dalai Lama e também Sim, do Geshe Dema, né? Porque o Geshe Dema sim. foi quem nos incentivou a fazer esse ciclo de estudos. Então, Tá ótimo. que bom. Agradecida, amigos, pela Eu que companhia agradeço. também. A Ana Lívia Fique em comentou ali paz. no chat, né, que esse estudo, esse tipo de estudo que nós estamos fazendo, isso deixa o ensinamento vivo. E é Sim, verdade. É essa, é essa energia que a gente tenta sustentar, manter, propagar, para nos fortalecer enquanto Sangha. Então, sim. maravilha. O Thiago, Sim, tudo bem? tudo Em bem. cima dessa fala da Cida também aí, a gente vê também o tanto que foi difícil para eles também, né, a jornada deles. E isso fortalece a gente na prática nossa, porque a gente fala assim, pô, olha como foi difícil para eles, às vezes, né, pra gente não tá tão difícil as coisas assim, a vida diária, e a gente fala, pô, a gente às vezes não faz a prática, ou às vezes dá uma desculpa pra gente mesmo assim, então você vê nessa biografia dele, dos mestres, isso aí fortalece muito a gente para estar praticando e estar continuando nos estudos, é muito bom, vocês são muito agradecidos a vocês. Eu concordo sim, porque além da dificuldade, esse tipo de estudo nos mostra também o quão precioso e raro são esses ensinamentos. Então, quando a gente entende que os próprios tibetanos não tinham acesso aos textos que nós temos, os tibetanos eles não faziam as práticas de visualização, de meditação, de respiração que nós fazemos, porque isso era algo restrito, muito restrito. E hoje nós temos aqui de um modo muito fácil, de modo muito acessível, né? Então, eu acho que ter essa compreensão da raridade, da dificuldade, fortalece bastante a prática. Novamente, né, esse é o objetivo do estudo. Que bom que a gente está tendo essa percepção. Obrigado, Charles. Eu acredito que, nas minhas reflexões, que todo esse tempo que esse conhecimento se manteve recluso, vamos dizer assim, né, nos templos, guardado de uma forma tão fiel, tão dedicada pelos nossos amigos que nos antecederam, é que garantiu que chegasse até nós com a pureza. Isso é algo assim que o meu coração o tempo todo agradece a essas pessoas que sacrificaram suas vidas, porque sacrificaram exatamente quantos foram perseguidos, mortos, enfim, Sim, para garantir que eu tivesse, falar no meu nome, né, que eu tivesse hoje esse conhecimento tão facilmente acessível. É uma gratidão assim que me emociona, que eu agradeço diariamente a tantos outros que vieram atrás. Desculpa eu
retomar aí a voz de outros. Não, ao contrário, né? Nós agradecemos, porque a sua emoção ressoa em nós e nós compartilhamos, né, da tua emoção. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Muita gratidão, especialmente por Yongtse Rinpoche, né, que está aqui atrás Sim, e que de alguma forma, junto com os outros demais mestres que ainda nós vamos conhecer ao longo desse ciclo de estudos, né, foram basicamente aqueles que mantiveram vivo o bom nesta última perseguição que ocorreu, que foi a partir da invasão chinesa no Tibete, né? Mas nós vimos que essas perseguições, elas ocorreram em outros momentos da história, e o bom sim, sobreviveu. E ele sobreviveu novamente agora, e de alguma forma nós estamos aqui tendo esse acesso, e de alguma forma nós estamos contribuindo para preservar esses ensinamentos, porque a aspiração do Dalai Lama é muito clara. Ao estudar esse livro, nós estamos ajudando a manter a tradição viva, como a Ana Lívia disse, né? Então é um mérito muito grande a gente ter interesse e tempo, disponibilidade para estudar e refletir sobre isso que a gente está fazendo. E que isso seja feito em um grupo tão é, bonito, caloroso como o nosso, torna tudo mais especial, né? Mas eu acho que por hoje a gente já pode ir encerrando, fazer a dedicação para iniciarmos em seguida a prática de Cho. Geshe-dema não estará conosco hoje, mas teremos a gravação, né? Eu vou compartilhar aqui a dedicação com a prece de longa vida que eu queria dedicar para nossa amiga Andréia, particularmente hoje, é o aniversário dela e ela não está aqui, né? Mas vai estar gravado, viu, Andréia? Eu sei que você vai assistir esse vídeo, então eu tomo a liberdade de fazer a dedicação hoje para o Yongtse Rinpoche, em função dos seus 100 anos. Vamos dedicar para todos os mestres, tanto do bom quanto de todas as outras linhagens que levam à iluminação, à liberação. Vamos dedicar para todos os seres que estão sofrendo, mas vamos dedicar também para nossa amiga Andrea, em função de seu aniversário. Vamos dedicar o mantra de longa vida de Tezuma Rigdzin. Para quem quiser acompanhar o mantra, aqui no vídeo tem uma legenda com o mantra. Vou colocar novamente aqui. Sodrum agaramula tinam mavado moye tse Sodra agamula tinam mavado moye tse Sodrum agaramula tinam mavado moye tse Sodra agamula tinam mavado moye tse Sodrum agaramula tinamavado moye tse Sodra agamula tinamavado moye tse Sodrum agaramula tinamavado moye tse Sodra agamula tinamavado moye tse Sodrum agaramula tinamavado moye tse Sodra agamula tinamavado moye tse Sodrum agaramula tinamavado moye tse Sodra agamula tinamavado moye tse Sodrum agaramula tinamavado moye tse Sodra agamula tinamavado moye tse Somne zale lene dundo moye jedu hara zede are ze drundo Somne zale lene dundo mojun rabe hara zede omne ze drundo
So ne zale le ne dundo mo ne lanje hara ze jere unza ze drundo. So ne zale le ne dundo ramza benga hara ze jere ama ze drundo. So ne zale le ne dundo ma ma muye hara ze je bunzo ze drum. Havia começado outro mantra ali, então eu tomei a liberdade de encerrar no mantra de longa vida. Agradeço novamente aí a presença de todas e todos e passo então aí para o Felipe dar início à prática de Cho. Não sei se esperaria mais um pouquinho, Felipe, para dar exatamente às 9. Eu acho que a gente dá 2 minutos, porque se alguém quiser beber uma Ele água, entrar no horário, né? aí a gente inicia as outras. Ok. Até a próxima semana, então, para quem não seguiram no Cho. Muchas gracias por todo, gracias.